Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal do YouTube do Escritório Bock Advogados e hoje nós estamos com a doutora Thaís Salomão, nossa advogada trabalhista, e veio aqui ajudar a gente em questões super relevantes e importantes, que é a ligação do direito trabalhista com o direito previdenciário, e nós vamos tratar aqui de uma forma mais específica com os documentos que o segurado ele precisa providenciar nas empresas para apresentar no processo de aposentadoria. Thaís, o que acontece? A gente tem uma situação muito delicada, que é quando o segurado, principalmente aquele segurado que exerce uma atividade especial, uma atividade de risco, para ele dar seguimento com o processo de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, ele precisa do PPP, do Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é o documento que descreve qual atividade que ele exerce na empresa e os agentes nocivos. O perito do INSS, ele vai avaliar essa documentação e ao final do processo ele vai concluir se essa atividade é ou não atividade especial. O que a gente percebe é que em alguns casos o segurado, o funcionário, o ex-funcionário, ele solicita esse documento na empresa e muitas vezes a empresa se omite, a empresa ela simplesmente não entrega o documento, ou a empresa entrega de uma forma que a gente sabe que as informações que estão no documento não condizem aí com a realidade. Então o segurado ele fica perdido, porque a documentação não está favorável, vai comprometer o processo dele de aposentadoria especial. Qual que é o caminho que ele pode tomar aí pensando num processo trabalhista? Olá, doutor Leonardo, olá a todos. Isso é uma situação muito corriqueira, por isso que a gente precisa ter sempre essa comunicação da área previdenciária com a trabalhista, né? E o que é necessário fazer nesses casos? Entrar com uma ação declaratória para retificação desse PPP ou até mesmo emissão, porque em muitos casos nem entregar o PPP as empresas entregam, né? Essa ação declaratória, ela não tem a necessidade de atingir o período da prescrição, que é um assunto dentro do nosso mundo jurídico, assim, extremamente importante, porque para fins previdenciários, essa ação ela não corre prescrição, porque é de suma importância que o trabalhador obtenha os documentos necessários para requerer sua aposentadoria da melhor forma possível. É uma ação trabalhista, que a gente entra pela via trabalhista, para que seja retificado através de uma perícia. Então, não é apenas uma discussão entre empresa e trabalhador, se exerceu ou se não exerceu. A empresa ela vai precisar entregar toda a documentação, se foi entregue os equipamentos de proteção individual, coletivo, se houve treinamento desse pessoal que trabalhou nesses lugares insalubres, nesses lugares perigosos, para comprovar se realmente havia uma neutralização, como eles normalmente colocam no PPP, né? Que havia neutralização e que havia equipamento de proteção. Uso do EPI eficaz. Uso do EPI eficaz, e que a gente sabe, o trabalhador também, que não é dessa forma que acontece. Então, essa ação trabalhista, essa ação judicial é exatamente para comprovar, através de uma perícia judicial, de uma declaração judicial, que aquela atividade do trabalhador realmente foi especial, foi insalubre, foi perigosa e é obtida principalmente através da perícia, né? Porque mesmo com as ações judiciais, ainda as empresas têm dificuldade de reparar, de retificar esse documento. Perfeito. É bastante complicado. Perfeito, Thaís. Foi muito importante você tocar na questão da prescrição, porque existe essa dúvida. Então, muitas vezes a gente informa o nosso cliente de que existe a necessidade de um processo trabalhista, mas ele fica com aquela dúvida, porque, Leonardo, eu já saí da empresa há mais de 2 anos, eu já entrei com um processo trabalhista, portanto, mesmo que ele já tem esse prazo de mais de 2 anos que ele saiu da empresa, é possível sim ele entrar com esse processo para retificação do PPP. É possível, Leonardo. Inclusive, nós entramos aqui recentemente pelo escritório com uma retificação de PPP de 30 anos atrás. Então, não importa qual que é o período desse trabalhador, existe a possibilidade de ser feita, sim, essa reclamação trabalhista para a retificação desse PPP. O que as empresas alegam? Que elas não possuem documentação há mais de 20 anos, né? Mas aí entra a nosso conhecimento técnico, o jeitinho do advogado, que a gente precisa
forçar essa empresa a entregar essa documentação da maneira correta. Então é importante vocês procurarem profissionais qualificados para fazerem essa declaração, porque também podemos falar do instituto aqui da coisa julgada, e uma vez que isso for discutido lá na Previdência, não pode discutir mais. Exatamente. Então esse perfeito. Documento tem que ser muito bem elaborado por um profissional de sua confiança. Ótimo, Thaís. Para a gente finalizar, Thaís, você orienta e realmente é necessário, antes de buscar então o processo trabalhista, o segurado, se ele consegue o PPP e há necessidade de retificação, ou se ele não conseguiu o PPP, a empresa negou a fornecer o documento, a orientação é entrar com o processo administrativo com os documentos que o segurado conseguiu ou com prova de que ele solicitou esse PPP na empresa, aguardar a negativa do INSS para depois buscar através da ação trabalhista, ou o segurado ele já pode entrar direto com o processo trabalhista. Há necessidade dessa negativa do INSS? Leonardo, a negativa da empresa na retificação desse documento ou na emissão desse documento, ela é necessária. Agora, não é necessário aguardar um resultado do INSS. É óbvio que se você tiver a negativa do INSS e isso te trouxer um dano por conta daquele documento que ele estava errado, isso vai gerar uma indenização para esse trabalhador. Então, além da declaratória, isso pode ser incluído também uma reparação por dano moral para esse trabalhador. É óbvio que tudo tem que ser analisado pontualmente, cada caso, mas a possibilidade, sem sombra de dúvidas, que esse trabalhador precisa desse documento da melhor maneira possível para ele não ser prejudicado na aposentadoria. Ótimo, Thaís. Ou seja, resumindo, o segurado ele não deve baixar a cabeça, né, se a empresa ela não está fazendo a parte dela. Se ele está sendo prejudicado, ele tem sim que buscar os seus direitos e é possível reparar tudo isso na justiça. Thaís, muito obrigado. Eu que agradeço. Isso foi mais um vídeo nosso para o canal do YouTube do Escritório Bock Advogados e a gente aguarda vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos.